pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar com vocês sobre as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março. Ok, sem muita enrolação, vamos lá. Eu estou aqui com 5 livros para falar com vocês. Eu vou na ordem que eu terminei as leituras. Então a primeira leitura que eu terminei em 2025 foi A Livreira de Paris, de Carrie Maher. Essa edição aqui é da Intrínseca, tradução de Paula Diniz. Eu não vou mentir não, assim, é bonita essa imagem, né, mas nossa senhora, tá super pixelado isso daqui, eu não sei o que aconteceu, se pegaram uma imagem com baixa resolução e esticaram, mas enfim, tá completamente pixelado, então é uma maravilha isso daqui. Mas sobre o que o livro é? O livro é sobre uma mulher chamada Sylvia Beach, que foi a fundadora da Shakespeare & Company em Paris, a primeira livraria, se eu não me engano, é a primeira livraria de língua inglesa em Paris. Hoje em dia ainda existe uma Shakespeare & Company, mas não é a mesma que ela fundou. O livro é basicamente uma ficcionalização da biografia dela, não da biografia inteira, assim, a vida toda dela, mas o livro acompanha a partir do momento em que ela decide morar em Paris e abrir uma livraria. E aí eu achava que o livro ia focar bastante nisso, assim, de como foi o processo de abrir uma livraria, as dificuldades e tal. E de certa forma o livro acompanha esse processo dela abrir uma livraria e como é para ela administrar a livraria, só que o livro ele se propõe a acompanhar alguns bons anos da vida dela. Então, assim, tem bastante coisa, né? Porque a gente vive muita coisa em anos. Então, eu acho que, por causa disso, por ser um período de tempo muito longo e pelo livro ser mais curto, acaba que não dá pra desenvolver bem cada coisa que se tá tratando aqui. Eu não tava conseguindo dar nome aos bois assim que eu terminei de ler, mas aí eu li uma pessoa no Goodreads mencionando outra avaliação do Goodreads, e essa avaliação original do Goodreads dizia que esse livro daqui você lê parece uma biografia, na verdade parece um resumo de biografia. E realmente é exatamente essa sensação que eu tava tendo, porque ao ler, a escrita não é necessariamente ruim, apesar de que não é nada demais, assim, e tem algumas coisas aqui que eu fiquei, o que tá acontecendo aqui? Tipo, tem uma parte aqui que eu não lembro o que foi, se foi uma troca de cartas agora, algo assim, que começa do nada, termina do nada e você fica, ok. Assim, dá pra entender o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você fica, que coisa aleatória, tipo assim, do nada. Não sei, tem algumas coisas aqui que na escrita que introduz assim do nada, sem nenhuma... Mesmo assim, eu não diria que a escrita é horrível, mas realmente dá essa sensação de que você tá lendo o resumo de uma biografia. Realmente não parece que você tá lendo uma ficcionalização, porque pra mim, a ideia de ficcionalizar biografia ou parte de uma biografia de alguém, você faz isso pensando em trazer elementos que numa biografia em si você não vai ter. Então, assim, pra mim uma ficcionalização é uma oportunidade da gente realmente poder ver aquele personagem da vida real, né? Pegar uma pessoa real e transformar em personagem pra gente poder ver ele como um todo, se sentir ali naquele enredo da vida dele junto com ele. Eu não tô nem dizendo que o livro deveria ser um estudo de personagem nem nada do tipo, mas pelo menos me traz uma personagem tridimensional, sabe? Me traz um personagem enredo com molho. Aqui é tudo muito raso, é tudo muito vazio. E olha que tem uns temas aqui que seriam interessantíssimos de se tratar. Por exemplo, Sylvia Beach, ela era lésbica e ela que conhece em Paris a companheira dela de muitos anos, a Adrienne. E uma coisa legal que esse livro traz é justamente a representação LGBT, e traz essa representação de forma positiva, porque não é uma história sobre sofrimento LGBT, mas que seja importante a gente criar e consumir histórias que falem sobre o sofrimento, porque é uma coisa real, é uma coisa que existe. Também é importante a gente ter esses exemplos mais positivos, né, que não são sobre a discriminação em si. E isso eu acho muito legal, porque realmente a comunidade que elas vivem aqui é uma comunidade bem queer mesmo e bem aberta para o mundo queer. Então, por mais que ainda se tenha um estranhamento, assim, ninguém fale abertamente sobre isso, ninguém discrimina aqui também, dos amigos dela, enfim. Porém, apesar de gostar dessa representatividade positiva, eu senti falta, por exemplo, de mais dinâmica no relacionamento delas, mais profundidade. E isso também aqui, o relacionamento dela com James Joyce, que realmente é uma coisa bem interessante, que eu não sabia tanto sobre a história, mas Sylvia Beach, ela realmente foi a pessoa que salvou
salvou Ulisses, porque quando Ulisses foi censurado nos Estados Unidos, houve um problema muito grande para conseguir publicar, porque ninguém queria publicar o livro, inclusive fora dos Estados Unidos, e ela se ofereceu para publicar o livro de Joyce porque ela era muito fã dele e ela não era editora nem nada do tipo, então é interessante ver ela lidando com isso assim pela primeira vez também. Joyce, que era uma pessoa meio complicada, porém tem uma hora que o relacionamento dela com Joyce também fica repetitivo, e aí em parte eu fico, ok, a vida real é assim, às vezes a gente tem um problema que fica se repetindo porque é difícil pra gente trabalhar esse problema, ou a gente não tem noção de que isso tá acontecendo, esse problema tá acontecendo. Porém, contudo, todavia, isso aqui é uma ficcionalização. Então, trabalha isso de forma mais interessante, ou então, pelo menos, deixa claro que você... Porque essa é a impressão que eu tinha. Não era que ela tava colocando isso de forma repetitiva, propositalmente, sabe? Não me parece que foi a construção em si que tinha essa ideia. Se há alguma reflexão sobre temas que aparecem aqui, é uma reflexão muito rápida, muito rasa, e eu fico, poxa, é isso? Eu passei o livro todo lendo sobre isso para no final ser essa. Outra coisa interessantíssima que tem aqui é, por exemplo, o fato dela ser uma mulher independente naquela época, que nos anos, por exemplo, aqui o livro começa nos anos... qual ano? 1917. O livro começa em 1917. Então, assim, uma mulher independente naquela época, proprietária de uma livraria, que estava tentando publicar um livro que estava sendo censurado, falando sobre a questão de dinheiro, quanto ela ia receber, esse tipo de coisa. Aí você percebe o quão desvalorizada ela é por ser mulher. De novo, é um tema super interessante, mas não é desenvolvido. Se ela tivesse escolhido 1, 2 ou 3 temas específicos da vida de Sylvia Beach para desenvolver, seria mais interessante para eu poder, ou então se ela resolvesse desenvolver ela como personagem em si, seria mais interessante. O meu problema é esse, é que o livro abrange muitos anos, mostra muita coisa, mas não desenvolve nada direito. E também a outra questão é que o livro é mais dizer do que mostrar, sabe? Em parte foi uma leitura legal, porque falava sobre livro e editoras e livraria, publicação e não sei o que é uma coisa que me interessa muito, logicamente. Porém, é um livro sem molho, sem tempero. Eu diria que é um livro horrível, péssimo, ofensivamente ruim. Não, eu só simplesmente não gostei, não achei ele muito bom. Mas quem gostar... Em seguida, eu dei um pouco mais de sorte, porque eu li Detalhe Menor, de Adania Shibley. Essa edição é da Todavia, tradução de Safa Jubran. Esse livro aqui é dividido em 2 partes. Na primeira parte, a gente tem um narrador em terceira pessoa que acompanha um oficial do exército israelense, e a segunda parte é em primeira pessoa, acompanhando uma mulher que está buscando a verdade sobre o evento que aconteceu na primeira parte do livro. Na primeira parte do livro, o que acontece é, no ano de... qual é o ano aqui? 1949, logo depois da guerra que expulsou mais de 700 mil palestinos da terra deles, esse oficial israelense está no meio do deserto com o destacamento dele, sei lá qual é o nome, eu não sei qual é o vocabulário, mas ele tá lá com o pessoal dele no meio do deserto, com a missão de manter a fronteira com o Egito para que ninguém invada pelo Egito, e também para se encontrar qualquer pessoa de árabe para, né, que é o que eles fazem até hoje. E aí coisas acontecem aqui, uma menina acaba ficando prisioneira deles, uma jovem adolescente, eu acho, assim, não sei a especificidade dela, mas parece ser uma adolescente, e eles humilham ela, usam ela sexualmente e no final acabam matando ela. E aí a segunda parte já se passa no século XXI. Eu não sei o ano específico aqui, porque não é especificado o ano, mas dá-se a entender que é no século XXI porque a narradora da segunda parte, ela já é uma adulta, talvez já tenha lá os seus 30 anos quase, e ela nasceu 30 anos depois do que aconteceu com a menina. Então ela nasceu em 1979. E aí eu não posso mais dizer muito sobre o que acontece, porque é um livro tão curtinho, se eu disser mais eu vou estar dizendo o livro todo. O que eu posso dizer é, eu gostei muito. Eu achei esse livro muito bem escrito, maravilhoso, extremamente necessário. Quando a gente fala que ela vai atrás da verdade, eu realmente acho que é importante dizer para as pessoas que não esperem uma investigação ou como se fosse um livro policial, porque não é. É mais um estudo de personagem. Eu vi algumas pessoas que não gostaram da escrita. Eu achei o livro muito bem escrito, como eu falei. A escrita tem partes que pra mim é belíssima, principalmente quando ela vai descrever o deserto, eu acho lindo. Mas eu gosto muito da escrita porque eu acho que a escrita se encaixou com a proposta do livro em si. Porque algumas pessoas reclamaram da repetição, da monotonia, e realmente tem uma repetição que gera uma monotonia.
mas é muito claro que isso é a intenção dela, é gerar essa monotonia. Tanto a monotonia do oficial que tá no deserto, tendo que fazer as mesmas coisas todo dia, até o evento fatídico, quando eles aprisionam a menina, quanto a narradora da segunda parte, porque você tá acompanhando o pensamento dela. Eu não diria que é exatamente um fluxo de consciência, mas é quase um fluxo de consciência. Então você vê a repetição dos pensamentos dela, o que faz sentido, porque naturalmente a gente já tem uma repetição de pensamentos, mas quando a gente tá passando por situações extremas, isso tende a acontecer mais também, eu acho. Eu entendo quem acha monótono e repetitivo, porém eu também entendo que era a intenção dela fazer isso e eu acho que se encaixou muito bem. A segunda parte também é extremamente interessante, porque como a gente acompanha os pensamentos dessa mulher, a gente está acompanhando os pensamentos de quem vive no estado de violência o tempo todo, de quem vive num contexto de ocupação. Então é muito difícil ler. E é muito triste porque você vê, por exemplo, tem horas em que ela fala: eu sei que eu não fui muito racional, que não era pra eu ter ficado tão nervosa nessa situação aqui, que as pessoas ficam chateadas quando eu fico nervosa. Eu fico, não, meu amor, tipo assim, você não é a errada na situação. Então é bem interessante ver isso e interessante ver como ela realmente é meio que, digamos assim, por mais que seja sofrido e doloroso pra ela e ela queira sair daquela situação, você meio que se acostuma a viver naquele ambiente, assim, catastrófico. E é muito triste pensar nisso. Claro que aqui não é uma coisa de dizer, todo mundo que passa por isso pensa assim, tem essa linha de pensamento. Não, mas é um estudo de personagem que faz sentido e se encaixa, assim, com o contexto que ela vive. Então, é isso. Foi um livro maravilhoso. Em seguida, eu dei sorte de novo, porque eu li um novo favorito pra mim. Eu que nunca conheci os homens, de Jacqueline Hartman. Essa edição é da Dublinense, tradução de Diego Grando. E, inclusive, eu fiz um vídeo resenha pra ele aqui. Fazia um tempo que eu não fazia um vídeo resenha, mas eu fiz pra ele porque eu precisava falar sobre esse livro. Então, vocês podem dar uma olhada lá se vocês quiserem ver com muito mais detalhes. No finalzinho, eu leio um trecho dele, que eu acho que foi o meu trecho favorito do livro. Mas sobre o que é esse livro? Nesse livro aqui, 39 mulheres e uma menina estão presas dentro de uma jaula, dentro de um porão, sendo vigiadas por guardas 24 horas por dia. Elas dormem quando dizem pra dormir, elas comem quando dizem pra comer. E elas também são proibidas de demonstrar qualquer tipo de carinho. Então, assim, elas não podem ter contato físico, por exemplo, de jeito nenhum. Elas não podem demonstrar emoções mais fortes. Elas não podem ter nenhum tipo de reação um pouco maior. E aí, o interessante aqui é que o livro é, na verdade, narrado pela menina, pela mais nova. E apesar dela ter nascido fora da jaula, ela não consegue se lembrar do mundo lá fora, porque ela era muito, muito, muito novinha quando elas foram presas ali. Então, a única vida que ela conhece é aquela vida dentro dessa prisão. Aí é muito interessante ver, justamente, como a narradora vai evoluindo no decorrer da história. E o livro fala bastante sobre o que é ser humano, sobre o que realmente é essencial pra gente. Será que as coisas que a gente considera supérfluas não são essenciais também? O quão importante é o nosso tempo individual, além do tempo social, né, que a gente tem. E, claro, também sobre a questão da educação, sobre a importância da gente poder demonstrar afeto, né? Poder dar afeto, receber afeto. Então é muito interessante porque através das mulheres mais velhas a gente realmente vê como uma pessoa que já conviveu em sociedade fica numa situação dessa. E com a menina e a narradora, a gente vê como é para uma pessoa que nunca conheceu uma vida normal, ver como é para ela não ter tido acesso a essas coisas. É bem interessante, assim, essa construção do livro. Não era exatamente o que eu esperava, mas eu fiquei muito surpresa. É um livro muito reflexivo mesmo. Quando a gente fala assim, porque ele também tem um quê de distopia, também aqui é importante dizer pra pessoa não esperar um livro cheio de ação ou cheio de super descobertas e descobrindo essa distopia e o que é que está acontecendo. Não, isso daqui é um livro muito mais contemplativo, digamos assim. Aqui eu vi gente que não gostou da escrita porque disse que era repetitiva e monótona. Mas, de novo, aqui a repetição e a monotonia é completamente intencional. Porque isso permite que a gente se conecte ainda mais com as personagens, porque você já sente uma empatia por elas, lógico. Mas você fica ainda mais dentro daquele mundo, tanto é que você tá cheio de momentos de monotonia. Quando chega alguma coisa que apresenta-se uma novidade, se aquela coisa traz alguma novidade, você fica extasiado igual a elas. E se não traz, você fica
super decepcionado também. Então eu acho que a escrita é muito importante, assim, pra essa construção desse sentimento dentro da história. Eu gostei bastante. Agora, quem não gosta de livros que não são divididos em capítulos, realmente esse daqui talvez não seja uma boa pedida, porque esse livro aqui não tem capítulos, tá? Enfim, entrou na lista de favoritos. Eu amei. Em seguida, na mesma noite que eu terminei esse favorito, eu terminei Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. E como vocês podem ver pela minha cara e reação, eu não gostei muito desse livro. O que aconteceu? Eu comecei a ler esse livro, eu acho, se eu não me engano, em 2021. Parei de ler, porque eu achava que eu não tava no momento certo, porque realmente acontece. Às vezes eu começo a ler um livro, eu tô gostando, mas eu vejo que eu não tô no momento certo de ler o livro, então eu deixo para depois, para eu realmente poder, assim, consumir tudo que o livro está ali para me dar. Eu achava que era isso, porém, hoje em dia eu reconheço que eu já não tava gostando e eu não consegui admitir isso pra mim mesma. E eu realmente não gostei. E eu não gostei da escrita dela. Porque aqui é um livro de contos, né? Ela vai majoritariamente falar sobre mulheres negras marginalizadas, muitas delas mulheres negras pobres, mas tem algumas histórias de alguns homens negros, mas todos os personagens principais aqui, todos os protagonistas são pessoas negras. Pra mim, esse é um dos casos que a gente tem que se lembrar que só porque o tema é muito importante ser tratado, não significa que a obra em si vai ser boa. Teve uma pessoa no Goodreads que falou que é quase como se ela pensasse que o final de todo mundo, a única solução era uma, que no caso, o final seria morrer. E eu entendo que isso condiz com a realidade, porque a gente, principalmente aqui no Brasil, né, a gente vive uma realidade em que a polícia é extremamente violenta, principalmente com pessoas negras. Ok, eu entendo, faz sentido com a realidade que a gente vive, só que ao mesmo tempo, quando você tá fazendo um livro de contos, acaba ficando muito repetitivo. Algumas coisas pra mim são gráficas ao ponto de ser muito gratuito. O problema pra mim também é que em contos não dá pra você desenvolver, ou pelo menos ela não conseguiu desenvolver tão bem, os temas que ela tá trazendo aqui. Então assim, os temas... que é isso? Ei! Segurança! Pra que essa briga? Realmente pra mim não rolou. Tem um conto aqui que é muito bonito, e outros dois, assim, interessantes. Por isso que eu dei ainda 2 estrelas, senão eu teria dado 1 se não fosse por esse ponto. E a escrita em si dela, eu realmente não gostei. Desculpa, não rola pra mim. Ela faz uns neologismos aqui que é... Primeiro que ela faz muito, que já é uma coisa que incomoda, porque se ela fizesse uma vez ou outra e uns interessantes, massa, ok. Adoro criatividade. Mas ela faz muito, o que já deixa cansativo, e tem uns que são assim, por exemplo, um deles é Saco Vida, pra falar daquela região ali masculina, que eu não posso falar aqui no YouTube, né? Saúde, meu amor. Realmente não deu pra mim. Não. E por fim, eu li Bordados de Magia de Satrap, essa edição aqui é da Companhia das Letras, tradução de Paulo Werneck, é uma HQ. Eu já tinha lido dela Persépolis, que é a biografia dela, falando sobre a infância dela no Irã. E agora, esse livro aqui é sobre as mulheres da família dela. Então, o livro todo se passa em uma tarde, depois do almoço, elas tomando café e fofocando. E aí, aqui, através dessas histórias, você consegue ver as formas como elas lutam contra o patriarcado. E é muito bom ver esse companheirismo delas, assim, conversando. Então, foi uma leitura muito legal de fazer. E aí elas falam sobre muita coisa aqui, sobre casamento, sobre padrão de beleza, sobre algumas coisas específicas da cultura do Irã, né? Ela tem um traço bem próprio dela, né, que é bem legal. Agora, esse livro é todo assim, com essa letra coisada. Foi meio chato pra mim de ler, assim, cansa um pouco os meus olhos. Porém, assim, é um livro curtinho, não incomoda tanto não. É isso, esses foram os 5 livros lidos até agora, em 2025. Apesar de terem tido 2 leituras que... uma que eu achei realmente ruim e a outra que foi bem... Eu, de qualquer forma, estou bem feliz porque 3 dessas leituras foram muito, muito boas. 2, 4 estrelas, no caso, e 1 5 estrelas. Comenta aí embaixo o que é que você tá lendo, se você já leu algum desses, se você concorda ou não comigo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijão, e eu vejo vocês no próximo vídeo.